Momento de crise. Sentimento profundo de uma crise profunda. Nossa existência parece que está atolada num atoleiro. Parece que a gente não vai conseguir se desvencilhar dos problemas que chegam, não param de chegar e que não param de se acumular. Quanto mais o tempo passa, mais os problemas se acumulam. Mas será que a gente está se questionando o suficiente? Ou antes eu diria, será que a gente está presente o suficiente? Será que a gente deseja de modo inteiro? Será que o nosso desejo realmente tem direito ao futuro? Ou o nosso modo de desejar não é talvez demasiado fraco? É talvez uma espécie de um meio-querer que se satisfaz logo, rapidamente, com pequenos prazeres. Nosso desejo precisa ser questionado, precisa ser problematizado. Ou será então a nossa ausência, a nossa falta de desejo, a presença meia-boca, pela metade, nos acontecimentos da nossa vida? Será que quando queremos amar, realmente estamos amando? Estamos nos entregando o suficiente para o nosso tempo, para o nosso desejo, aquilo que mais nos mobilizaria para fazer da nossa vida algo de diferente, um destino realmente extraordinário, ou mesmo um destino simples, mas com plenitude, com serenidade? Mas talvez esteja aí, neste momento de crise, neste sentimento de crise, a grande oportunidade. Não de modo banal, simplesmente a crise como um momento para se superar, um momento para vencer na vida, um momento para aproveitar as oportunidades e vencer finalmente, atingir aquele lugar de poder que tanto sonhávamos. Talvez este mesmo modo de sonhar já esteja errado. Quando nós desejamos algo fora de nós, quando nós desejamos um poder, quando nós desejamos ser amados, mas não sabemos amar, quando nós desejamos a segurança, mas não somos uma fortaleza, quando nós desejamos a felicidade, mas não somos uma potência de criar diferenciais na própria realidade. Então, talvez esse seja o grande momento de se perguntar. Cada momento de crise pode ser o grande momento de a gente se fazer a pergunta para si mesmo. É exatamente o momento de saber quais são as nossas cumplicidades. Onde nos tornamos cúmplices do fracasso que acaba de nos atingir? Será que não estávamos aí desde o início já fracassados no nosso próprio modo de desejar? Então, talvez essa seja a questão fundamental. Momento de crise, momento de frustração, momento de abandonar os desejos, de abandonar os sonhos, ou momento de transmutar o modo de desejar? Será que não é essa a grande oportunidade? E o que seria exatamente transmutar os modos de desejar? O nosso modo de criar metas, de criar objetivos, de se pôr em processo, de se pôr em experimentação. Qual seria a maneira mais interessante? Ora, a maneira mais interessante está sempre na medida em que nós observamos aquilo que a gente se torna no momento em que nos pomos em processo de desejo e de efetuação desse desejo. Nós vamos nos tornando a cada momento ou uma fortaleza, ou um fracasso, ou uma natureza amorosa, ou uma natureza carente, ou uma natureza enriquecedora, ou uma natureza que carece de riqueza. É, então, uma grande oportunidade para detectar se justamente aquilo que de mal nos acontece, aquilo que faz a crise da nossa vida, eventualmente não seja alimentado pelo nosso próprio modo de existir, pelo nosso próprio modo de sentir, de agir e de pensar. Ou seja, há uma cumplicidade nos nossos modos de existência. Nós
desejamos muitas vezes de modo equivocado e o fracasso já está implantado no começo do nosso desejo. A crise já estaria implantada aí. Mas e se a gente fizesse então da crise uma ocasião, uma oportunidade para começar por reconhecer a queda, por reconhecer que estávamos ausentes, por reconhecer que não estávamos suficientemente presentes no nosso desejo mais íntimo, mais intenso, ou por reconhecer até que não tínhamos encontrado esse desejo, que era um outro que desejava em nós, que estávamos desejando pela metade. E assim, obtivemos o quê? Uma espécie de compensação, uma espécie de mentira, uma espécie de fraude de nós mesmos. A crise geralmente nos mostra que, apesar de todos os obstáculos parecerem simplesmente exteriores, existe muito de cumplicidade nos nossos jeitos ou maus jeitos de existir. É a grande oportunidade para a gente perceber como a gente é cúmplice daquilo que a gente acaba combatendo. Como a gente é cúmplice daquilo que eventualmente a gente reconhece como inimigo e alimenta esse inimigo por achar que seria um mal menor, por achar que não teria outra saída. Como a gente é conformado aos modos de desejar medianos, comuns, medíocres, porque a gente acha que tem que sempre adaptar de alguma maneira os nossos desejos às regras de um jogo dado e imposto. Mas eis o grande desafio de toda existência que pode se tornar interessante. É jamais tomar por dado as condições da existência. As condições da existência não estão dadas, elas são um processo de cocriação. O acaso contribui com uma parte dessas condições, mas algo está em nossas mãos. O que está em nossas mãos? O que pode única e exclusivamente depender de nós? O que pode estar unicamente em nossas mãos? O que pode unicamente depender de nós é o uso que a gente faz daquilo que nos acontece. Mas nós só fazemos um uso interessante daquilo que nos acontece se nós estamos num processo de plena entrega àquilo que mais desejamos. Nos entregar a esse desejo, ser inteiro no modo de desejar. Eis a questão essencial, que pode fazer de toda crise um grande proveito, porque se nós detectamos isso, nós também somos capazes de detectar as nossas cumplicidades. Onde somos cúmplices do mal que nos acomete? Onde somos cúmplices da crise que envolve a nossa existência? Onde somos cúmplices do sentimento de impotência que nos acomete e que nos rebaixa? Onde somos cúmplices do nosso desgosto, das nossas frustrações e da nossa desistência? É aí que temos a grande capacidade de alterar, de mudar, de transformar radicalmente o nosso olhar, o nosso ponto de vista e fazer de toda a crise uma ocasião essencial para transmutar o nosso modo de existir.